Com a pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura, a Fabiana Rezende, para a gente falar sobre a febre Oropouche na saúde animal. Fabiana, bom dia, obrigado aí pela participação aqui no nosso programa. Bom dia, obrigada por abrir esse canal para a gente conversar. É um prazer estar aqui hoje para a gente trocar uma ideia a respeito da situação da febre do Oropouche no nosso país. Ah, legal, vamos falar. O Alan, deixa eu pedir para o meu diretor de TV, tira a gaiola daqui que tem um passarinho aqui que está cantando aqui. Não sei se você chegou a ouvir aí, no intervalo em que eu te chamei. Não sei quem botou a gaiola aqui no estúdio. Bom, mas não tem nada a ver, já vai tirar a gaiola, porque esse passarinho resolveu cantar bem no meio do programa. Ô, Fabiana, a minha primeira pergunta, nós tivemos aí no ano passado uma série de casos, uma incidência muito grande dessa febre. O Oropouche chamou a atenção, inclusive ganhando destaque na mídia, nos jornais, na imprensa, transmitida pelo mosquito pólvora, né? Agora, por que a Embrapa Mandioca e Fruticultura trabalha pesquisando a febre Oropouche? É uma curiosidade minha. Bom, a gente foi acionado, né, pelo Ministério da Saúde, então esse trabalho, né, está sendo, né, um trabalho cooperativo entre o Ministério da Saúde, né, que é uma arbovirose, né, que causa doença no ser humano, mas ela está intimamente relacionada com a atividade humana, a atividade agrícola. Então, essas duas instituições se uniram, o Ministério da Saúde, principalmente voltado para as áreas próximas das casas, das pessoas, tanto em regiões urbanas quanto, né, nas localidades rurais, e a Embrapa, por sua vez, nas áreas agrícolas, para monitorar os locais onde esses insetos estão se reproduzindo, né, e conseguir um meio fértil para crescimento. Porque eles proliferam nas áreas rurais, mas eles migram para a cidade também, e aí acontece a contaminação nos humanos. Ela pode levar a óbito, não é? Porque ela tem sintomas muito parecidos com dengue. Com dengue hemorrágico seria? É isso? Eu vou te dizer que assim, os sintomas são parecidos com dengue, né? Os casos que foram relatados, né, durante as nossas visitas de campo, as pessoas ficam muito impactadas, né, com sintomas. Existe casos assim de familiares que não querem mais visitar as áreas rurais onde seus parentes moram. E é importante a gente ter, né, ideias. Por exemplo, esse mosquito, né, o maruim, que tem o nome científico de Culicoides paraensis, em geral é o que mais tem problema com a febre oropouche, ele está naturalmente, né, nas regiões nativas, nas matas. Ele estava principalmente na região norte. E com a abertura de áreas, os Olha primeiros aí. relatos, principalmente vinculados à Transamazônica, isso começou a ter um trânsito. Então, os primeiros registros da doença são no século passado, nos anos 1960, em alguns países da América Latina um pouco antes. Então, começou a se registrar, mas a doença se dava mais na região norte, Tá. com o trânsito de humanos, com a abertura de novas áreas, porque esses mosquitos e o vírus, eles estão principalmente em animais nativos, por exemplo, primatas, é, Bicho preguiça. aves, roedores, Bicho preguiça. os bichos preguiça. Então, com a proximidade dos humanos com esses animais, começou-se a ter a troca, né, de Tá. materiais e vírus sendo infectando os humanos. Tá. O, E mos- as áreas. o mosquito, pera, deixa eu te Pode falar. interromper para a gente seguir a linha de raciocínio. O mosquito, esse maruim, Tá. que é conhecido como mosquito pólvora, é um mosquitinho pequenininho, né? Muito, muito comum. E Bem ele carrega pequenininho. o vírus da febre oropouche. Ele é o hospedeiro. Tá. Nem sempre, Nem sempre. né? Ele Não pode ser o são todos os hospedeiro. mosquitos, né? Não são todos, né? Exatamente. Tá. E quando, Ele veio, né? Com quando esses, ele tem um ciclo silvestre ele vem e pica, e um ciclo pica os humanos. urbano. Tá? Ele pica os humanos e aí, se ele está contaminado, ele pode transmitir. Esse é o caminho. Esse é o raciocínio, isso. Tá. Ele pica um animal infectado, né? Nas matas. O ser humano entra em contato com esse mosquito
e aí ele transmite a doença. Tá, Bem parecido, né, com diversas doenças sim, vindas provenientes de arboviroses. sim, sim, várias doenças. A doença de Chagas, por exemplo, dengue e outras, Isso. chikungunya. Enfim, os insetos eles são vetores aí de diversos problemas e quando picam o ser humano, é sempre bom lembrar, e você ressaltou e eu ressalto, mas não são todos que estão contaminados, mas ser Exatamente. picado por um que está contaminado é loteria. E mesmo assim, mesmo picado, não é todo mundo que desenvolve essas doenças também, né? Existem pessoas que são mais resistentes ou não. Mas, enfim, está aí a febre Isso. urupuxi. E muito provavelmente ele se proliferou e migrou de áreas porque quando existia naturalmente nas matas, devia ter os seus predadores naturais, lá pássaros que comiam, não sei, alguma coisa assim, né? Aí perde o habitat Sim. natural e aí ele se prolifera porque não tem predador. Interessante, eu gostaria de pontuar que hoje a gente vê muito post, né, de trabalhos publicados, e eu vi um trabalho publicado muito interessante essa semana, e falando justamente disso, eu vou dar um exemplo aqui, só para a gente ter em Legal. mente como que essa simplificação do ambiente acontece. Quando a gente anda de carro hoje em dia, a gente não tem no retrovisor aquele monte de inseto que a gente mata. Por quê? Porque essa diversidade está acabando. Então, alguns estão sumindo e alguns estão se proliferando desordenadamente. Isso Exatamente. chama cascata trófica. É um trabalho da Universidade do Colorado por uma pesquisadora brasileira, a Bárbara Flores. Eu achei super interessante para ilustrar o que a gente está vivendo com a febre do Oropoche, porque está acontecendo uma diminuição, né, de predadores, né, de ambientes que diminuíam a proliferação desse inseto de forma desordenada, e está acontecendo o contrário. Está tendo um ambiente super favorável a ele e ele está se expandindo, né, em diversas áreas. É interessante esse estudo que você apresentou aí, que você tomou conhecimento agora recentemente, essa semana passada, porque é bem isso mesmo. A gente já dirige há um bom tempo. Eu me lembro que no passado, não muito distante, inclusive, você andava com o seu carro numa estrada aí por, sei lá, 1 hora e meia, o vidro do carro o dianteiro já ficava cheio de insetos que esbarravam e estouravam ali. Né? Você tinha que parar num posto de combustível para lavar aquilo ali, porque senão ficava. Hoje isso acontece muito em algumas áreas, por exemplo, de monocultura, como cana-de-açúcar em determinados períodos, onde você tem mariposas que proliferam, etc. e tal, mas são áreas específicas. Mas no geral o seu vidro dianteiro ficava chapado de bicho que estourava tudo ali, de inseto, bicho não, inseto. E aí hoje não fica Isso. mais. É isso mesmo, é verdade. Agora, é importante tomar cuidado com essa febre oropus, porque ela pode levar a óbito, inclusive, né? Sim. Então, aí, como que está sendo esse trabalho em cooperação, né? A gente está atuando numa região que foi bastante afetada, no Espírito Santo, como um projeto piloto, né? Mas a ideia é a gente ampliar esses estudos e essas ações para outras regiões. Então, da parte da Embrapa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos monitorando onde que esses insetos se criam mais, né? Então, temos colegas especialistas, né, em entomologia, em controle biológico, para a gente buscar produtos, né, à base biológica ou extratos vegetais e até produtos, né, em química para Eliminar, evitar a proliferação, evitar. conhecer as pessoas do local, porque às vezes vão também ter a resposta. Então, é um trabalho colaborativo, é um trabalho realmente participativo e voltado, e aí é importante a gente salientar essa temática, e é interessante também da parceria Embrapa e Ministério da Saúde, que é o tema de saúde única, que é a gente ter a saúde para nós, humanos, mas também a saúde dos animais e do meio ambiente. Então, pensando nisso, a gente está elaborando uma prática que foque tanto na união de esforços com as pessoas que estão sendo afetadas, né, e no saber tradicional, no conhecimento que elas têm daquele ambiente, como que o ambiente foi alterando ao longo do tempo, e resgatar isso e levar para elas assim a importância delas terem essa ideia do impacto, né, que várias atividades nossas estão tendo, e a resposta está aí.
e aí, junto com elas, a gente traçar estratégias de manejo cultural, de quebra de ciclos, né, desse agente, junto às culturas, né, que eles se proliferam, que aí no caso, por exemplo, a gente tem visto muito em cultivos de banana e na sua biomassa, que o mosquito ele se prolifera bem ali no ambiente úmido, com um pH específico. Então, a ideia é essa, é a gente, de forma colaborativa, usar todas as estratégias que a Embrapa possui, né, de manejo cultural e também do solo, junto com a sabedoria das pessoas dos locais. E isso a gente buscando essa saúde única que é fundamental nos dias de hoje, né? Que a gente sofre tantos impactos de atividades que muitas vezes a gente não sabia as consequências e hoje a gente está vendo com grande É evidência. muito legal isso que você falou do conceito de saúde única, porque o parceiro nosso aqui, que era o professor Matheus Paranhos, que começou todos os estudos sobre bem-estar animal no Brasil e era uma pessoa conhecida no mundo todo e era parceiro, uma sessão com a gente aqui toda quinta-feira. Infelizmente, nós o perdemos recentemente, mas o professor Matheus Paranhos sempre dizia, ele falava, Tavinho, esse negócio de bem-estar animal, muita gente acha que é só cuidar dos animais. Não, é bem-estar global envolvendo os humanos num convívio com os animais. E é isso que você falou de saúde animal também, é a mesma coisa, porque nós convivemos todos juntos, né? De uma forma ou de outra. Bom, então vocês estão no trabalho de pesquisa para mapear as regiões, ver como é que foi feita a modificação do ecossistema que possibilitou o aumento da população do mosquito pólvora, o maruim, né, como é conhecido, ele que habita. E aí, agora eu entendi o porquê da fruticultura. Você citou a banana, mas todas as frutas elas atraem moscas e insetos de modo geral, tanto no período da florada quanto depois no período já da própria fruta, ou amadurecimento no pé, ou quando cai no chão e as pessoas não tomam os devidos cuidados sanitários, deixando aquilo lá apodrecer. Então, precisa eliminar, precisa manter limpo. Então, vocês estão nesse trabalho, no trabalho de mapeamento e também no trabalho de busca de algumas soluções, sejam elas naturais ou sejam químicas, para tentar conter um pouco da população desse mosquito pólvora, que é o vetor. Ele fica com o vírus e aí, quando pica os humanos, se ele está contaminado, ele pode contaminar um humano. É a febre oropouche. Mas, de qualquer forma... É importante Pode seguir, pode falar. a gente só uma observação com relação ao que você falou, porque a matéria orgânica ela é fundamental para a vida do solo. Então a gente tem que traçar estratégias que não tirem essa fonte super importante de fertilidade dos solos. Por exemplo, compostar os materiais orgânicos, ou fazer o trato e as misturas adequadas para que ele não seja um meio de cultura só para esse agente. Exatamente. Então, existem estratégias, e não a retirada completa, né, do material, mas o manejo correto. Porque para o nosso país, o nosso clima, a matéria orgânica é muito importante. Sem dúvida Então, a alguma. gente tem que pontuar isso, porque é fundamental, né, para a gente ter uma saúde no solo também. Bem lembrado. Na cidade, na área urbana, a gente ouve muitas pessoas que têm árvore dizer: ah, folha é sujeira. Não, folha não é sujeira. É matéria orgânica que pode ser reciclada e reaproveitada. Agora, em grande quantidade, se você não retira, ela vai acumulando, vai deteriorando, vai criando matéria orgânica e pode ser fonte de residência para muitas coisas que são nocivas à nossa saúde. Então, tem que ter saneamento, tem que ter cuidado. Mas não é sujeira, não. É matéria orgânica que tem que ser aproveitada como adubo. Bom, de qualquer forma, para a gente finalizar, enquanto vocês buscam mapeamento e soluções para o controle do inseto, que é o vetor, quais são as medidas preventivas que as pessoas podem tomar nessas regiões aí de grande infestação desse mosquito pólvora e de muitos casos também da febre oropouche, porque na sua primeira resposta você citou uma coisa que eu achei importantíssima. Não é só o problema da doença e o problema de levar a óbito algumas pessoas. Ela traz um problema social, porque muita gente não quer mais visitar os parentes e amigos que estão naquela região com medo da febre oropouche, não é isso? Quais as medidas Eu ouvi preventivas? diversos casos Ah, das pessoas querendo abandonar suas tá áreas, vendo? para você ter uma ideia do grau. Então, assim,
para as pessoas, né? Aquele incômodo, o mosquito, ele tem um hábito, né? Ele tem um hábito de horário, então evitar sair de casa naqueles horários, sempre estar protegido com roupas, né? De manga, calça, né? Muitas vezes os ambientes são quentes, mas então evitar sair nesses horários. Algumas medidas físicas, por exemplo, passar óleo na pele, ele, ao invés dele conseguir contactar a pele, ele gruda na pele e aí ele não consegue picar, porque ainda não tem um produto repelente que consiga afastar o maruim. Tá. Então, a gente viu muito as pessoas nas regiões afetadas passando óleo, usando telas finas, roupas. Isso seria nas casas, né? Uhum. E nas áreas agrícolas, tentar manejar, né, a matéria orgânica de forma que ela se decomponha de forma mais rápida. Então, tá atento aos colmos, por exemplo, da bananeira, né? E e a gente também espera em breve, né, ter ações específicas para esse problema, né? Manejo cultural, produtos que podem ser usados sem afetar, né, o meio ambiente, que sejam biodegradáveis, porque a gente busca, né, ações que realmente estejam vinculadas à saúde única, ou seja, que não termine um problema ali do Maruim e traga outros problemas depois, que é resíduos de agrotóxicos que podem estar contaminando, né, o ambiente, diminuindo populações de outros insetos. Então, às vezes, você mira no Maruim e está acabando com vários outros que poderiam estar colaborando. Então, nesse sentido, a gente está buscando essas respostas e, nesse meio tempo, a gente fazer isso nas áreas, né, colocar barreiras para esse mosquito não se proliferar, então, de repente, plantios intercalares, culturas sucessivas, né? Não ter uma monocultura ao longo do tempo, mas intercalar cultivos para quebrar o ciclo mesmo desse inseto que está causando tanto problema, né? Para as populações rurais e também Urbanas urbanas. também. Ok, Fabiana Rezende, pesquisadora da Embrapa Mandioca e Fruticultura. Falamos aqui sobre a febre Oropouche. E deixa um endereço seu de internet para quem quiser mais informações sobre o assunto, que tem material lá para ler, imprimir e, inclusive, ser distribuidor dessa informação também para outras pessoas, que é Tirar importantíssimo. dúvidas. Qual é o www? Eu vou passar meu e-mail, mas também as pessoas podem entrar em contato no saque da Embrapa, né, e na Embrapa Melhor Fruticultura, ou manda e-mail para fabiana.rezende@embrapa.br. Ok, Fabiana, muito obrigado pela participação. Tendo novidades, manda notícias para a gente que a gente publica, porque, como eu digo aqui sempre, vocês da Embrapa são craques. Não tem desafio lançado para vocês que vocês não apresentam uma solução. Eu acho que para esse caso também, em breve, a gente vai ter. Demora, o trabalho de pesquisa é longo, mas o resultado positivo vem, né? É isso que é importante. Muito obrigada, eu agradeço aí o espaço, e a gente fica aí à disposição, estamos aí nessa força-tarefa, né, entre órgãos, para a gente buscar uma solução para esse problema que tá sendo bem grave, né, no nosso país. Muito obrigado, Fabiana. Uma ótima terça-feira para você. Até breve. Para você também, até breve.